Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós vamos apresentar o resumo da lição de número 9, que tem como tema chamado para receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. Meus amados, vamos fazer uma breve oração, agradecendo a Deus por este momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor da glória, Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de transmitir a Tua palavra, Senhor, através da internet. Pai querido, ilumina a nossa mente e que o maior professor seja o Teu Espírito. Nos guia, Senhor, para falar da Tua palavra conforme a Tua vontade. Ser conosco neste momento. Abençoa cada um que irá assistir, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como já foi dito, chamado para receber o batismo com o Espírito Santo, lição de número 9, se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49, que tem como que está escrito, na verdade, o seguinte texto: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Na introdução nós encontramos a seguinte afirmativa: o batismo com o Espírito Santo é uma das grandes bênçãos de Deus Pai para com seus filhos. É o revestimento de poder que proporciona melhor capacitação para fazer a obra do Mestre. Temos 3 pontos, 3 perguntas com as suas respectivas respostas. A primeira é: para quem é o batismo com o Espírito Santo? O autor responde em 4 pontos, em 4 subpontos. Para todo o corpo do Senhor Jesus Cristo, para quem já tem o seu nome escrito no livro da vida, para quem já está no processo de purificação pela palavra e para quem busca com fé e persevera em oração. Vamos ler o texto no livro de Lucas, capítulo 11, verso 13. Lucas 11 e 13. A palavra de Deus nos revela o seguinte: Pois se vós, sendo maus, sabeis das coisas boas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Ou seja, nós como seres humanos, se nós temos toda aquela natureza pecaminosa, muitas vezes tentamos fazer o bem, mas acabamos fazendo o mal. O próprio Jesus diz assim: se nós somos sendo maus, a gente sabe dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, que é o nosso Pai Celestial, que é bom, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, quanto mais Ele, nos concederá aquilo que a gente pedir. Como ele diz aqui, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo a todos aqueles que lhe pedirem. Para se buscar o batismo no Espírito Santo, é necessário que se haja as condições ditas anteriormente, mas também perseverança. As pessoas, muitas vezes, o cristão, ele aceita Jesus Cristo, ele tem o seu nome escrito no livro da vida, está no processo de purificação pela palavra, mas não persevera. E nós devemos perseverar na busca por esse batismo. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder, para que a gente possa continuar nessa jornada com os dons espirituais, certo? E com o fruto do Espírito. Vamos ver no segundo ponto, que a gente vai abranger melhor. O que não é o batismo com o Espírito Santo? Aí ele vem dividindo em 5 subpontos. O batismo com o Espírito Santo não é um novo nascimento, pois o homem precisa nascer de novo, Ele primeiro precisa nascer de novo para ser batizado com o Espírito Santo. Não é a santificação, certo? Santificação a gente viu que é um processo gradual, todos os dias a gente se santifica. Não é simplesmente a presença do Espírito em nossas vidas. Aí o comentarista ele
traz a seguinte afirmativa: os discípulos de Jesus já tinham tal presença, porém precisavam do revestimento de poder, como a gente vê em Atos 1:8. O quarto, não é o selo do Espírito. O selo representa a possessão que Deus tem sobre nós. A partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a ser propriedades de Deus. O quinto subponto vai dizer: não é de propriedade humana ou algo que possa ser manipulado para a santificação pessoal. O batismo com o Espírito Santo é concedido por graça. Ou seja, meus irmãos, tem um grupo de pessoas que querem atribuir o batismo no Espírito Santo como se fosse algo natural, algo humano. Tem grupos que até tentam ensinar que uma das afirmativas, como é que eu posso dizer melhor? Como a gente identifica que alguém foi batizado no Espírito Santo? Uma das verdades, das vertentes, é o falar em línguas, certo? Mas o falar em línguas tem todo um contexto. Existem duas línguas. Existe a que aconteceu no dia de Pentecostes, que foi no momento onde estavam todos ali reunidos, pessoas de diversas regiões reunidas, e o Espírito Santo ali no dia de Pentecoste, né, desceu com o seu poder, e aquelas pessoas que eram de localidades diferentes, de línguas diferentes, falavam conforme a língua do seu próximo. Vou dar um exemplo como se fosse nos dias de hoje. Imagine a reunião de santos, salvos, reunidos, pessoas que vieram do Japão, da China, da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Imagine essas pessoas sem ninguém entender a linguagem de ninguém. E no momento de reunião da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus desce e aquelas pessoas falam de acordo com a língua do seu próximo. Quem é da Itália consegue falar em inglês, quem é inglês consegue falar em alemão, quem é alemão consegue falar em japonês, e todos compreendem todos. Então no dia de Pentecostes foi isso que aconteceu. E existe a segunda língua, que é a língua espiritual. Alguns afirmam ser língua dos anjos, mas eu não afirmo dessa maneira. Eu prefiro afirmar que é uma língua espiritual, sobrenatural, que é quando é Deus e você. Deus tratando com a sua alma recebendo o tratamento da parte de Deus. Mas vamos dar continuidade. Terceiro e último ponto. O que é o batismo com o Espírito Santo? Derramamento, ou seja, descer por cima. Mergulho no rio do Espírito. Enchimento, a promessa do Pai para os chamados. A virtude de Espírito Santo, que é o poder. O dom do Espírito Santo, a unção. O autor ele diz o seguinte: a evidência do batismo do Espírito Santo é o falar em línguas. No nosso livro, Documento das Assembleias de Deus, né, na nossa declaração de fé, temos a seguinte afirmativa, que o falar em línguas, como eu disse, é uma das evidências, é a evidência inicial, pois o batismo no Espírito Santo, o revestimento de poder, ele não é só apenas um momento, quando você fala em línguas, mas existe a manutenção dos dons do Espírito, né? Existe a manutenção do fruto do Espírito, que é quando você consegue desenvolver através do Espírito Santo o fruto do Espírito. O batismo com o Espírito Santo é uma porta aberta para os dons, para o recebimento dos dons espirituais. Os dons são concedidos por Deus não por mérito, mas pela graça. E para encerrar, vamos ler o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. É um texto onde o apóstolo Paulo ele nos alerta e nos mostra como deve ser um culto, uma reunião de santos na presença de Deus. Capítulo 14 de 1 Coríntios, versos 26 até o verso 33. Vamos acompanhar.
Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntares? Cada um de vós tem a salmo, tem a doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então veja, ele alerta que cada um tem algo da parte de Deus, mas que seja feito tudo para edificação própria e para a edificação do próximo, do amado irmão que está próximo na reunião. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Lembra daquilo que eu falei, a língua espiritual? E falem 2 ou 3 profetas, e os outros o julguem. Ou seja, às vezes tem pessoas profetizando, dando profetada, mas que você pergunte a Deus se é da vontade de Deus, se aquele profeta ali está trazendo algo da parte de Deus. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro que se levantou, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Porque Deus não é Deus... versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. E o verso 33 ele completa: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então veja, aqui o apóstolo Paulo ele mostra como deve ser o culto, né, a organização do culto, o momento do culto. E ele disse, ó, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aquela coisa que a gente está acostumada a viver, que é o seguinte: às vezes a pessoa se levanta, marcha, rodopia, faz aquela movimentação toda, e depois diz que estava sem controle porque foi muita unção. Isso não existe. O próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus aqui, né? O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, Deus não vai roubar a consciência de ninguém, as pessoas não vão ficar sem controle por causa da unção. A unção é poderosa, o poder de Deus é maravilhoso, mas não tira o controle de ninguém. Todos controlam o seu espírito, como diz o versículo: os espíritos do profeta estão sujeitos ao profeta. E Deus não é Deus de confusão, certo? Mas vamos encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. A lição é muito mais ampla, mas como combinado, são apenas resumos. Eu agradeço a todos que acompanharam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos orar, agradecer a Deus por este momento. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por tudo, por todas as bênçãos. Abençoa, Jeová, essa transmissão, aqueles que assistiram, ilumina a mente de cada um. Deus, vejam todos aqueles que estão necessitados, desempregados, vai abrindo porta de emprego, restaurando saúde daqueles que estão enfermos. Deus abençoa, Senhor Jeová, aqueles que são autônomos, os empresários. Deus vai abençoando, vai restaurando a economia, a saúde mental, a saúde física. Deus, veja a nossa nação, os governantes. Deus, quebra todo laço de inimigo, toda inveja, toda soberba, repreenda toda operação de Satanás. Jeová, veja o nosso presidente, vai dando, Senhor, livramento, dando estratégia, iluminando a mente, Pai, em nome de Jesus. Que esta nação possa se recuperar, Deus, e ser um exemplo de uma nação que te adora e busca a tua face, na qual a tua palavra nos ensina a buscar todos os dias a tua face, pois a nossa nação te adora e te busca, Deus. Abençoa o nosso país. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz de Deus, meus amados irmãos, em nome de Jesus.